A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 4 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Textual: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isto envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Amados, hoje nós vamos estudar a atualidade dos dons espirituais. Nós sabemos que a grande dádiva do homem é a salvação. Através da salvação, o homem também recebeu algumas bênçãos, entre elas, o batismo nas águas, a Santa Ceia, o batismo no Espírito Santo, santificação e tantas outras bênçãos, inclusive os dons espirituais. Algumas pessoas tradicionais não acreditam na evidência dos dons espirituais na atualidade. Mas a nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, ela afirma que os dons espirituais, eles continuam sendo manifestos em nossos tempos. E isto é uma grande verdade. Vale lembrar que existem 3 tipos de dons. Existem os dons naturais, os dons temporais e os dons espirituais. Dons naturais são habilidades inatas, isto é, nós já nascemos com ela. São habilidades, por exemplo, para a música, para as artes, para a matemática. E isto são habilidades que nós recebemos já com o nascimento. Existe também os dons temporais. Dons temporais são os dons que se desgastam com o tempo e são transferíveis. Por exemplo, nós podemos ver no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, quando fala das riquezas, a Bíblia afirma que riqueza é um dom de Deus. E é um dom temporal, que se desgasta, um dom que fica aqui na terra. Mas os dons espirituais são dádivas do Espírito Santo concedida ao cristão para o exercício da sua fé, para a edificação da igreja, para o serviço cristão. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos para o primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais. Ponto 1, exortação a conhecer os dons. Veja só, amados, o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca dos dons, ele trata com a igreja aos Coríntios. E nós podemos ver no capítulo 12, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo, ele dá uma relação de dom e também mais 2 relações no mesmo capítulo. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, quando falou dos dons, ele disse acerca dos dons espirituais: eu não quero que sejais ignorantes. Na verdade, havia muita ignorância acerca do uso dos dons espirituais. Mas vemos também que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada. Ali existia muitos dons espirituais, a ponto do apóstolo Paulo dizer: nenhum dom vos falta. Os dons espirituais não fez da igreja de Corinto uma igreja perfeita, até porque não existe igreja perfeita. A igreja, enquanto peregrinar na terra, ela tem os seus problemas. Ela só será perfeita após o arrebatamento da igreja. Mas nós sabemos que na igreja de Corinto, embora tinha evidência dos dons espirituais, também na igreja havia porfias, inimizades, contenda, dissensão, partidarismo. Existia todas essas coisas. Então, mesmo assim, a igreja tinha a evidência dos dons espirituais. E este é o desejo do Espírito Santo de conceder essa capacitação espiritual com a finalidade de edificação da vida espiritual
e também da noiva do Cordeiro. Ponto de número 2. Pneumáticos e carisma. O apóstolo Paulo, quando ele falou acerca dos dons espirituais, ele usou duas palavras gregas, pneumáticos e carisma. Então nós vemos que quando ele usa essas duas palavras, ele faz a junção dessas palavras para a designação de dons espirituais. Porque, por exemplo, pneumáticos tem tudo a ver com o espiritual. E a palavra carisma tem a ver com o dom, porque carisma significa dom pela graça, ou seja, o dom espiritual não é dado pelo merecimento, ninguém faz por merecer. Todo mérito é de Cristo na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Cristo, então, ele abriu esta porta para a evidência das operações sobrenatural da igreja, porque foi exatamente através do Calvário que Cristo, então, ele executou a obra redentora, voltou para o céu e derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esta função de trabalhar a igreja, preparar a noiva do Cordeiro para a volta de Cristo. E dentre tantos esses serviços concedidos pelo Espírito Santo, está também a concessão dos dons espirituais, que a Bíblia afirma que é dada a cada um conforme o Espírito Santo ele quer. Então os dons espirituais são dons concedidos através da graça. Ponto de número 3. O que são dons espirituais? Amados, dons espirituais são capacitações espirituais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao cristão para o serviço da igreja, por exemplo, a edificação espiritual, a edificação da igreja para o propósito comum, como por exemplo a evangelização, o exercício do ministério e o serviço de uma forma em geral. Então, os dons espirituais são operados nos crentes através do Espírito Santo. O Espírito Santo concede ao crente esta dádiva, mas o cristão não se torna agora dono dessas virtudes. O cristão ele não possui os dons continuam sendo do Espírito Santo, mas o cristão ele é o fiel depositário, se manifesta no cristão para o bem comum. Por exemplo, você pode fazer um depósito bancário e na sua conta bancária você ter um saldo positivo. Aquele saldo positivo que você tem no banco não pertence ao banco, pertence a você. Assim também são as operações do Espírito Santo. Opera em nós, mas não é propriedade nossa, é propriedade do Espírito Santo. E foi neste sentido que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, nós devemos entender assim, que nós somos o depositário, mas o Espírito Santo, ele tem o controle e ele concede como ele quer. Mas o Espírito Santo concede os dons espirituais para a edificação. Eles são utilizados na adoração, são utilizados no serviço de evangelização, são utilizados também no exercício ministerial e no serviço de forma em geral. São utilizados para que a igreja do Senhor ela seja edificada. Veja só, quando que nós podemos começar a ser usado com os dons do Espírito Santo? A qualquer momento, mediante a salvação, nós podemos receber o batismo do Espírito Santo, até mesmo no momento da salvação,
e começar a ser usado com os dons espirituais na metade da vida de fé, no final da vida de fé. É o Espírito Santo que sabe o momento exato, o momento certo de nós recebermos essas virtudes ou não. A grande verdade é que nós também podemos ser usados pelo Espírito Santo sem que tenhamos os dons espirituais. O Espírito Santo, ele pode nos usar de muitas maneiras, de muitas formas. Não precisa, por exemplo, eu ter o dom de curar para eu orar para Jesus curar alguém e ele ser curado. Então nós vemos que muitas manifestações de dons também operam na vida do cristão de forma em geral. Qual a diferença? A diferença é que os dons espirituais, elas são aplicadas de forma poderosa, profunda, com evidências muito maiores, com frequências muito maiores também. Mas isto não significa que o crente que não possui dons espiritual, ele está alienado. Não, todos são úteis à obra do Senhor, até porque todo crente ele tem o Espírito Santo. Se você me perguntar, o crente que não é batizado, ele pode expulsar um demônio? Claro que pode, porque você vai usar o nome de Jesus. Se expulsa em nome de Jesus, não em nome de dom algum. Então nós vemos aqui que o cristão, mesmo sendo incentivado a buscar os dons espirituais, eles podem ser usados na obra do Senhor de forma grandiosa. Basta que o cristão, ele procura ter uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida de oração e de consagração. Com certeza, ele será um instrumento na mão do Senhor e vai abrir portas também para que Deus ele possa aperfeiçoar a nossa vida de fé e até mesmo concedendo as dádivas espirituais. Vamos para o tópico de número 2. A função dos dons espirituais. Ponto 1. A lista dos dons. Quantos dons existe? Há quem diga que existe somente 9 dons. A verdade é que a Bíblia não mostra limitação acerca dos dons espirituais. Existem muitos dons relacionados nas Escrituras. Só no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vemos 3 relações de dons espirituais. Uma nos versículos 8 a 10, a outra no versículo 28 e outra no versículo 29 e 30. Então nós vemos aqui 3 relações apenas no capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a Bíblia mostra também mais 2 relações. Uma na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando fala dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Vemos também na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e os versículos de 6 a 8 também, quando a Bíblia dá ênfase aos dons de serviço cristão. Por exemplo, ali fala de profecia, fala do ministério, que há aquele que dedica ao ministério, que tenha dedicação ao ministério. A Bíblia ali também fala acerca do dom de ensinar. Ensinar é um dom. Toda pessoa pode ensinar. Ele apenas tendo, por exemplo, o magistério, ele pode ensinar. Mas nós sabemos que ensinar aqui nas Escrituras está ligado ao dom do ensino. Por isso a Bíblia recomenda que aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino, até porque o ensino é uma grandeza.
o ensino, aquele que ensina, ele vai receber um juízo maior. Ele tem uma responsabilidade, porque se ele ensinar errado, isto vai trazer consequência para a sua própria vida e para a vida da igreja, porque aqueles que aprenderem errado também vão transmitir de forma errada. Por exemplo, o exercício daquele que exorta. Exortar é um dom. Tem muitas pessoas que acham que exortar é pegar e esculachar as pessoas. Exortar, amados, é um dom espiritual maravilhoso e lindo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que exorta, use o dom para exortar. O que é exortar? Exortar é persuadir, é convencer, é animar, é estimular a pessoa. Talvez a pessoa está lá, de cabeça para baixo, querendo abandonar a vida de fé. Alguém vai lá, anima ele, incentiva ele, estimula ele a caminhada de fé. Isso é exortar. Então é algo extraordinário. A Bíblia também diz que aquele que reparte, use esse dom com liberalidade. Repartir não é fácil, meus amados. Muitas vezes, quando a Bíblia fala do dom de repartir, nós pensamos que alguém repartir o que ele tem em abundância. Geralmente, a pessoa que tem o dom de repartir, ele faz com liberalidade naquilo que às vezes ele quase não tem. Ele pode ter, por exemplo, meio litro de feijão e ele vê alguém passando necessidade e diz: olha, eu tenho meio litro de feijão, dá para comer hoje e amanhã, mas eu vou repartir contigo. Pega lá uma mão cheia de feijão e concede àquela outra pessoa. E ele faz isso com liberalidade, com amor, com gratidão, com esperança que Deus irá suprir as suas necessidades. E para fazer isso, amados, se não tiver a presença e o poder do Espírito Santo na vida, não irá fazer de forma alguma. Aquele que presidir é um dom de serviço. Isso está ligado ao ministério. E a Bíblia diz que aquele que preside deve fazer com muito cuidado, com muito zelo, para que as coisas possam andar bem. E aquele que usa de misericórdia deve fazer isto com alegria. Exercer misericórdia, meus amados, é um dom que é imprescindível e extraordinário. Deve fazer isso com alegria, ou seja, quando a pessoa usa de misericórdia, é quando alguém está numa situação difícil, numa situação em que ele não tem alternativa de vida e alguém vai dar a mão, oferece o ombro amigo, exerce misericórdia. E isso faz com que as pessoas que oferecem esse serviço também ficam felizes, satisfeitas e realizadas. Somente o Espírito Santo pode realizar isso na vida do ser humano. Ponto de número 2, classificação teológica. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele usa aqui os 9 dons do Espírito Santo e ele classifica em 3 grupos. Por exemplo, aqui nós vemos aqui os dons espirituais são classificados no dom de revelação ou dom de saber, que é o dom de ter conhecimento das coisas. Aqui está a palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Palavra da sabedoria, a palavra na hora certa, dada pelo Espírito para a solução de um problema. É a palavra que chega no momento certo para trazer a solução. E o Espírito Santo, no meio de uma dificuldade, o Espírito Santo dá uma palavra apropriada para solucionar um problema. A palavra da ciência é a palavra que está no conhecimento de Deus, na ciência de Deus. Somente Deus, ele sabe e é revelado pelo Espírito. Por exemplo, nós vemos essa evidência em Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, quando Ananias e Safira venderam as suas propriedades e levaram parte do dinheiro aos apóstolos, mentindo. E então Pedro, que não sabia de nada, de repente ele diz para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para dar somente parte do dinheiro? Mentiste, não foi a homem, mentiste a Deus.
Então nós vemos aqui que a ciência de Deus trouxe o esclarecimento para Pedro que havia uma mentira, que havia ali uma atitude maliciosa e foi desmascarada pelo poder do Espírito Santo. Esta palavra aí foi a palavra baseada na ciência de Deus através do Espírito Santo. A outra é o discernimento de espírito. Vale lembrar que existem 3 espíritos que operam no ser humano: o espírito do homem, o espírito das trevas e o espírito de Deus. Mas nós podemos ver, amado, que através da revelação, ou seja, do discernimento, nós vamos saber qual o espírito que está falando, qual o espírito que está motivando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando chegou em Filipos, ali ele pregava e todos os dias saía a pitonisa, uma moça possessa de demônio, dizendo para Paulo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Talvez se acontecesse com nós poderíamos exaltar, achar: opa, que bom, nós somos servos de Deus, olha o reconhecimento aí. Mas Paulo sabia que quem falava era o demônio, falava naquela mulher. Então Paulo, virando para aquela mulher, deu ordem em nome de Jesus para aquele demônio sair. Aquela mulher ficou liberta. Aquela mulher trouxe então grande rebuliço naquela cidade de Filipos, porque ela agora já não era mais usada pelo espírito das trevas, trazendo prejuízo para alguém que usava daquela malícia. Então, através do discernimento de espírito, nós sabemos o que está usando. E este dom, ele é muito importante na igreja nos dias de hoje, especialmente na classe do ministério, especialmente entre os obreiros. Obreiros que não têm discernimento de espírito, ele acaba comendo gato por lebre, ele acaba sendo enganado. E em nossos dias existem muitos enganadores que precisam ser desmascarados à luz da revelação do Espírito Santo. Por isso, nós devemos buscar esse dom de discernimento. Uma outra classe de dom, letra B, dons de poder. Dons de poder, amado, expressam o poder de Deus. Poder aqui vem da palavra dunamis, que também aí deriva da palavra dinamite, poder de explosão. Dunamis é força geradora de energia. E nós podemos ver que é aí o poder de explosão, de onde vem a palavra dinamite e dinamismo, ou de dinâmico. Então a igreja ela precisa ter dinamismo, e só pode ter dinamismo através dos dons de poder. E os dons de poder nós podemos ver aqui, por exemplo, a fé. Fé é algo extraordinário. Nós podemos ver que a fé existe em vários estágios. Por exemplo, existe a fé natural. O que é fé natural? É crer naquilo que é possível. Por exemplo, você pode acreditar que no final do ano você vai fazer uma viagem. Por quê? Porque você já marcou as suas férias para o final de ano. Você sabe que você vai ter o 13º para você viajar. Você pode reservar algum dinheiro para você fazer essa viagem. Então está tudo dentro das possibilidades. Isso é o quê? É fé natural que todo mundo tem. Existe também a fé salvadora. O que é a fé salvadora? É a fé de crer que Jesus é o Salvador e receber Jesus como Salvador. É a fé que me leva a obter a salvação em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas crêem em Jesus, mas crêem que Jesus é o Filho de Maria, crêem que Jesus é o Filho de Deus, e crê até que ele seja Salvador, mas não crê que ele vai salvar a sua alma. Portanto, a fé salvadora é aquela que me leva a render a Cristo. Existe a fé como dom. A fé como dom, amados, é aquela fé que Jesus ele diz que você pode dar ordem à montanha, fazer a montanha transportar de um lado para outro. Então esta é a fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então a fé ela leva o homem a crer para que depois ele possa ver. A fé é o contrário da razão. A razão diz eu tenho que ver para crer, mas a fé ela crê para depois ela ver. Então isso é fé. Então nós podemos ver aqui que nos dons de poder, além da fé, existe
os dons de curar. Dons de curar, amados, aqui está no plural, dons, porque são habilidades para diversos tipos de enfermidades. Ou seja, existem pessoas que são dotadas com habilidades para orar por tipos diferentes de enfermidade. Por exemplo, enfermidade, câncer, AIDS, leucemia e tantas outras. Por isso que a palavra está no plural, dons de curar. Vemos também o dom de operação de maravilhas. O que é maravilha? É algo espantoso, é algo extraordinário, algo que está fora daquilo que é natural, fora do alcance da ciência. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum nós vermos todos os anos os furacões assustando a população. Pessoas compram comida, água, se esconde debaixo da terra, viaja para outro lugar, se protege de todas as formas. Todo o poder que tem os Estados Unidos não pode conter um furacão. Por quê? Porque é algo que está fora do controle. Mas nós vemos que Jesus, quando estava no barco, no meio daquela tempestade, ele apenas estendeu a mão e disse: cala-te vento, aquieta-te mar, e no momento fez uma grande bonança. Vemos que os dons de operação de maravilhas ou de milagres é aquilo, amado, que está de forma extraordinária. Por exemplo, uma grande maravilha que foi realizada na Bíblia foi a abertura do Mar Vermelho. A ciência não pode fazer uma maravilha daquela. Não tem sistema humano que pode fazer aquilo. Está fora do controle do ser humano. Por exemplo, também, quando Josué estava em guerra, o dia declinava e Josué então dá ordem ao sol e à lua, dizendo: sol, detém no vale de Gibeon, lua, detém no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol e a lua parou, e enquanto Josué estava batalhando, eles estavam ali. Que é isso? Uma grande maravilha operado através do poder de Deus. Terceira classe de dom, letra C, dons de inspiração. Esses dons de inspiração é chamado também de dons de elocução. E aqui está a profecia. A profecia, amados, ela tem uma tríplice função: exortar, consolar e edificar. Toda profecia ela tem que ter pelo menos uma função dessa: ou exorta, ou consola, ou edifica, ou pode ter as três funções para a edificação da igreja. Se a profecia não passar por nenhum ponto desse aqui, ela não tem conformidade com as escrituras e não deve ser levada em conta. Em vão falou, por exemplo, o vaso profético. Vemos também aqui o dom de língua e interpretação. Esses dons eles trabalham junto, porque o dom de língua ele precisa do dom de interpretação. Se eu falar em línguas e não tiver interpretação, apenas a minha vida está sendo edificada e eu estou falando em mistério com Deus. Mas se houver interpretação, toda a igreja ela será edificada. Ponto de número 3. Classificação bíblica. Stanley Orton, amados, classificou aqui os grupos, os dons espirituais em 3 grupos, diferente deste aqui do ponto 2. Então, ele classifica os dons de 2 grupos, de 5 e de 2. E ele usa aqui 2 palavras gregas para designação de dom. Quando ele usa a palavra hétero, ele fala acerca de dom diferente. E ele usa a palavra halos, quando ele expressa aqui outro do mesmo tipo. Por isso, ele classifica os dons em 3 grupos, mas ele coloca 2 grupos aqui de 2 dons. Ele coloca, por exemplo, a parte A, dons de ensino, palavra da sabedoria e das ciências. Dons, segundo Orton, está ligado ao ensino. Letra B, dons de ministério, aqueles dons que é usado, por exemplo, no exercício ministerial. Aqui ele classificou aqui como a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia e discernimento de espírito. É verdade, esses dons estão ligados ao exercício do ministério.
E depois, na letra C, ele colocou os dons de adoração, variedade de língua e interpretação das línguas. Então nós vemos aqui uma classificação aqui bíblica de acordo com Stanley Horton. Ponto de número 4. Para que for útil? Então os dons espirituais, amados, têm uma função para aquilo que for útil na igreja. E o que seria então útil na igreja? Seria, primeiro, para a edificação espiritual do cristão. Então o dom, ele tem essa finalidade de edificar espiritualmente, mas ele tem também a função de crescimento da igreja, porque através da manifestação dos dons, as evidências espirituais, a igreja, ela passa a receber um maior número, porque o poder de Deus é incontestável. É útil também para o exercício do ministério, para o trabalho, para o serviço cristão. Então nós precisamos entender que nós somos, amado, os instrumentos usados por Deus. Agora, nós não somos um reservatório de dom e não podemos também usar esses dons a bel prazer. Por quê? Porque o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele dá a cada um como ele quer. Então existe um grande perigo, amado, acerca dos dons espirituais. Por quê? Dom espiritual não é atestado de santidade de ninguém. Ninguém precisa ser mais santo do que ninguém porque tenha esse ou aquele dom. Existe um conceito errado que a pessoa que tem um dom dá a impressão que ela é mais santa do que os outros, é mais perfeita. Não existe ninguém mais santo nem perfeito com mérito para receber o dom, até porque ninguém tem esse mérito. O mérito todo é de Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender uma coisa, que este dom, ele não me faz mais santo, não me identifica que eu sou mais espiritual, não é garantia da minha salvação. Dom não salva ninguém, o que salva é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo, não somos salvos por causa de dons espirituais. Então precisamos entender que dons não é atestado de santidade, não leva ninguém para o céu. E se não tomar cuidado no exercício dos dons, pode até levar ao inferno. Exatamente foi isso que atestou Jesus em Mateus no capítulo 7, o versículo 22 e o versículo 23. Jesus, ele disse: muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome, nós profetizamos, expulsamos demônio, fizemos milagres, fizemos cura no teu nome. Jesus vai dizer para aqueles: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só, quem é que faz essas obras em nome de Jesus, que profetiza, que ora e Jesus cura, que faz milagres? Não são os cristãos? Sim, e esses são os mesmos que irão receber essa sentença condenatória de Jesus, porque não souberam usar os dons espirituais de forma bíblica, de forma organizada, conforme o Espírito Santo. Ele quis usar esses dons para o seu deleite, o seu prazer pessoal, e alguns usam até mesmo para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. E isto leva a pessoa à soberba, leva à vaidade. Quantas pessoas vaidosas! Existem pessoas que muitas vezes, porque tem um dom espiritual, ou às vezes ora e Jesus cura, faz uma grande propaganda, chama as pessoas, dizendo que vai ter um homem de Deus que vai curar a enfermidade. E se o Espírito Santo não quiser agir na vida dele? E se o Espírito Santo não quiser operar na vida dele naquele dia? Ele parece que é portador e está fazendo a coisa por conta própria. E é assim, meu amado, que muitas vezes nós contrariamos a presença do Espírito Santo, e o poder de Deus na nossa vida, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito do Espírito Santo. Então vamos para o terceiro tópico.
Os dons revelam unidade na diversidade. Ponto 1. Diferentes dons. Veja só, meus amados, a Bíblia nos mostra os diferentes dons. Por exemplo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 até o 10, nós vemos ali uma classificação dos dons. Mas vemos também que no mesmo capítulo de Coríntios, capítulo 2, nós vemos no versículo 28 outro grupo de dons. Vemos no versículo 29 e 30 outro grupo de dons. Vemos também na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós vemos ali também os dons de ministério, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Vemos também em Romanos outro grupo de dons. Então os dons, eles não têm limites. Essa classificação que muitas vezes nós costumamos classificar, ela simplesmente sendo classificada apenas com 9 dons, é um grande erro que a igreja vem cometendo ao longo de muito tempo. Por quê? Porque precisamos estudar as Escrituras, precisamos aprender a Escritura para nós conhecermos acerca dos dons espirituais. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes. Então, vamos então agora para o ponto 2, unidade. Nós temos, amados, aqui a diversidade dos dons, né? Dos dons espirituais, dos ministérios, né? E das operações que são serviços na igreja. Mas, quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, veja só, aqui a Bíblia está dizendo, no capítulo 12, versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja que é o Espírito que controla todos os dons espirituais. Mas no versículo 5 diz, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, essa diversidade de ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, quem deu à igreja foi Cristo. A Bíblia diz que Ele deu à igreja. Esse ministério aqui, esse serviço ministerial dado à igreja, é concedido pelo Cristo mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Ele deixou na igreja isto para a edificação dos crentes, para o aperfeiçoamento da vida espiritual. Mas quem vai te usar no ministério é o Espírito Santo. É dado por Cristo, operado pelo Espírito Santo. No versículo 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e todos. Veja que as operações, Deus, Ele colocou na igreja. O Espírito Santo está sempre na linha de frente da igreja, porque Ele foi concedido à igreja como penhor do Espírito, para preparar a noiva, para adornar a noiva, para usar a noiva no serviço cristão. Por isso, mesmo que os dons são concedidos por Cristo, os dons ministeriais, os serviços são concedidos por Deus, todos eles estão em harmonia com o Espírito Santo, sendo um instrumento usado pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que capacita o cristão no ministério, é o Espírito Santo que capacita o cristão no serviço, é o Espírito Santo que capacita o cristão no exercício dos dons. Por isso, nós devemos sempre ficar na dependência do Espírito, porque Ele está pronto para nos capacitar e nos preparar para que nós possamos fazer a obra do Senhor na unção do Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.